Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Que a graça de Cristo Jesus esteja em cada coração. Amém, meus irmãos? Véspera de Natal, está todo mundo já se preparando, fazendo a feira para a ceia do Natal, o peru. Se lembrar do pastor, viu? 988235210. Só mandar um zap, tá bom? Que Deus abençoe esse feriado dos irmãos. Lembrando, enfatizando o aviso que a nossa irmã Aloísia deu. Nós não teremos o nosso culto à noite, no dia 24. Nós teremos o culto de Natal, será no dia 25, às 6h30 da noite, tá bom? Então, desde já, um Feliz Natal a todos, em nome de Jesus. Meus irmãos, abra a sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 19. Continuamos nossa exposição dos Salmos, Salmo 19. Nós vamos ler todos os 14 versículos do Salmo 19, mas eu não tenho a pretensão de trabalhar todo o Salmo 19 hoje. Nós vamos dividir uma parte hoje e uma parte na quarta que vem. Salmo 19. É um salmo de Davi, um salmo bastante conhecido, um salmo lindíssimo, de muita edificação e riqueza para os nossos corações. Salmo 19, estou lendo na versão NVI. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Verso 3. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Verso 6, sai de uma extremidade dos céus e faz do seu trajeto até a outra, nada escapa do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Verso 9. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Obrigado, minha irmã. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Verso 12. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Verso 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém, meus irmãos? Podem se assentar. Que salmo maravilhoso. Se você percebeu bastante atenção nele, ele aqui é como alto se divide. Ele já traz uma divisão normal dentro desse salmo, desse cântico de Davi. O salmo que nós acabamos de ler, eu não sei como é que está no título da sua Bíblia, mas aqui diz que é um salmo de Davi. É um salmo composto pelo rei Davi. E interessante que quando nós começamos a ler a história de Davi, logo nos é informado de que Davi, antes de ser rei em Israel, ele é um pastor. E ele é um pastor de ovelhas. E eu pensando bem nessa profissão do rei Davi, eu penso que essa é uma profissão estratégica para que Davi fosse treinado numa arte ou numa disciplina que muitas das vezes nós negligenciamos, ou o homem e a mulher dos nossos dias, da nossa cultura, deixa como um acessório na sua agenda, que é a disciplina da solitude, da meditação. Eu não sei se vocês já pararam para pensar como é o trabalho de um pastor. Ele às vezes passa a noite em claro, cuidando das suas ovelhas. Talvez, quem sabe, olhando para as estrelas. Talvez, quem sabe, contemplando a lua. Talvez, quem sabe, contemplando a criação do bom Deus. E aí,
em diálogo e em oração e em meditação, refletindo nas obras da criação de Deus. Davi era um pastor, e eu não tenho dúvida que ele tinha momentos na sua agenda para contemplar as obras de Deus e perceber nas obras de Deus o próprio Deus, a grandeza do Deus que ele servia, a grandeza do Deus dos seus pais, a grandeza do Deus de Israel. Quando nossa alma é treinada da arte da solitude, meus irmãos, na meditação, na contemplação, nós podemos perceber que o que muitas pessoas passam a vida inteira sem notar: a beleza do Criador nas mais variadas realidades da vida, nas coisas mais simples do dia a dia. Quando um homem e uma mulher treinado na arte da solitude, sabe o que é solitude? É o contrário de solidão. Solitude é o momento em que você se separa em um espaçozinho seu, que eu costumo chamar de jardim de oração, um lugar onde não tem barulhos, lugar onde não tem notificação no WhatsApp, um lugar onde não tem conversações ao nosso redor, um lugar onde a gente só encontra com Deus. E nesse momento a gente ora, e nesse momento a gente adora, e nesse momento a gente contempla a beleza de Deus. Quando um homem e uma mulher é treinado na arte da solitude, na meditação das Escrituras, de ouvir Deus nas Escrituras, de orar, de conversar, diálogo, em conversação com esse Deus que é o nosso Redentor, que é o nosso Salvador, os nossos olhos espirituais se tornam mais sensíveis, e a gente consegue perceber Deus nas coisas mais simples da vida, no sorriso de uma criança, no desabrochar de uma flor, num pássaro que passa cantando. A gente consegue perceber quão grandioso e glorioso é o nosso Deus. Esse salmo mostra tudo isso. Ao cantarem esse salmo, e esse é o objetivo que Davi deixou registrado esse salmo para nós e para o povo de Israel. Ao cantar esse salmo, Israel precisava renovar a consciência da glória do Criador, em contraste com a vergonha dos ídolos, e permitir ser transformado pelo poder da lei do Senhor. Toda vez que o povo de Israel lia e cantava esses salmos, o coração daquele povo, do povo de Deus, era convidado a resgatar a consciência da grandeza que é o nosso Deus. O Deus que é criador de todas as coisas, de cada realidade que existe. Deus, Ele é o Criador. Em contraste com os ídolos, que não passam de obra das mãos humanas, e dessa forma serem transformados. Esse salmo é dividido em 3 partes. Eu falei que a primeira a gente vai falar hoje. 3 partes. Em primeiro lugar, dos versos 1 a 6, Davi convida seus leitores a contemplar a criação e perceber na criação a glória do Criador, e fazer com que eles adorem. Quando um homem e uma mulher contempla a criação e se depara com a beleza do Criador, não tem como a gente ficar de pé, a gente se prostra. Em segundo lugar, dos versos 7 ao verso 10, que é a segunda parte, que a gente vai conversar no outro dia, Davi convida seus leitores a contemplar a lei do Senhor e perceber a beleza da sabedoria do Criador, e convidar os seus leitores à meditação. A Bíblia foi deixada escrita para o povo de Deus meditar, remoê-la, digeri-la, a fim de sermos transformados. E em último lugar, dos versos 11 até o verso 14, Davi convida seus leitores a oferecer uma resposta de submissão diante da revelação do Criador. E isso envolve sermos transformados pelo que em Deus é e pelo que Ele diz por meio da sua palavra. Então, nessa noite, meus irmãos, em síntese, nós vamos falar que o povo de Deus, diante da revelação da glória divina na criação e no poder transformador da sua lei, precisa render-se em plena obediência. O povo de Deus, diante da revelação da glória divina na criação e do poder transformador da sua lei, da sua palavra, precisa render-se em plena obediência. Vejamos, em primeiro lugar, a grandeza do Senhor revelada na criação.
os versos 1 a 6, o Senhor nos convida à adoração. Os versos 1 a 6 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discursos nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como o noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra parte, até a outra. Nada escapa do seu calor. A primeira parte desse salmo, meus amados, é um convite do salmista para que o povo de Israel, para que o povo de Deus, para que a igreja do Senhor, nós contemplássemos a beleza do Deus Criador na beleza da criação. Você já parou para pensar como o observador se depara com uma obra de arte, ou com um quadro, ou com uma escultura, ou com uma grande casa, uma casa bonita, ou quem sabe com um instrumento musical, alguém que saiba tocar, ou alguém que faz um instrumento musical, e você se depara com essa arte e você diz: uau, que casa bonita, que quadro belo, que música linda, que instrumento bem feito, que música tão bela, cheia de sintonia. Quando a gente compara a arte, a gente compara a criação humana, a gente se depara com alguém que está por trás da arte, alguém que fez a criação. Se a criação, se o instrumento, se a música, se a casa construída é tão bonita, a gente logo se depara: não, a pessoa que fez isso deve ser uma pessoa muito sábia. A pessoa que fez essa música deve ser uma pessoa muito inspirada. A pessoa que tocou esse instrumento deve ser uma pessoa muito inteligente. A criação e a arte revela por trás um grande artista, uma grande figura, uma grande personagem. O salmista está convidando nós, o povo de Israel, a contemplar não a simples música, não a construção de uma casa, mas a criação do universo. E perceber que por trás da criação do universo, dos céus, existe um Deus grande, maravilhoso, sábio, poderoso, criador de todas as coisas. Ao contrário dos povos ao redor de Israel, por exemplo, os cananeus, os filisteus, os egípcios, os assírios e os babilônios, que faziam das coisas criadas os seus próprios deuses, Israel é convidado a olhar para a criação e perceber que por trás da criação existe um ser pessoal, infinito, todo sábio, todo poderoso, e Ele que é o originador, criador dos céus e da terra. Nós vivemos numa cultura, por exemplo, onde as pessoas, elas vão no outro extremo. Se na época de Israel, os povos pagãos ao redor identificavam cada elemento da criação como se fosse um Deus, não, o sol é um Deus, os egípcios falavam isso, a lua é um Deus, as estrelas são deuses. Nos nossos dias, as pessoas dos nossos dias vão para um outro extremo. Elas dizem: não, o mundo e a vida, como nós conhecemos, é resultado de um acaso. É resultado de uma explosão de milhões, de bilhões, de bilhões de anos. Elas negam a existência de um Deus pessoal. Elas negam a existência de um ser criativo e inteligente por trás disso tudo. Se na época de Israel, os povos identificavam a criação como Deus, nos nossos dias, as pessoas negam a existência do próprio Deus. E delegam à ciência a explicação de tudo. Se vai chover, a ciência tem uma resposta. Se troveja, a ciência tem uma resposta. O sol, a lua, as estrelas, as galáxias, a ciência tem uma resposta. No entanto, o povo de Israel, através desse salmo, é desafiado, ensinado a perceber que tudo o que existe,
Toda a realidade existe porque é obra das mãos de um Deus pessoal, sábio, criador, inteligente e todo-poderoso. Todos os elementos da criação, meus irmãos, todos os elementos, cada detalhe da existência, cada animal, cada ser criado, as galáxias, as estrelas, o sol, a lua, tudo foi criado pelas mãos de um Deus todo-poderoso. E o Senhor havia alertado o seu povo várias e várias vezes, para que não se amoldasse ao pensamento dos povos ao redor, que faziam das coisas criadas ídolos e deuses. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 4, antes do povo entrar na terra prometida, antes do povo herdar as promessas de Deus feitas a Abraão, Moisés traz um alerta. Deuteronômio capítulo 4, versos 15 a seguir, diz assim: no dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Não existe forma para Deus, não existe uma imagem que pode representar a Deus, é isso que ele está dizendo. Portanto, tenham muito cuidado. Cuidado com o que, Senhor? Para que não se corrompam e não façam para si um ídolo. Cuidado para que vocês, inserindo-se na cultura cananeia, não comecem a fazer das realidades criadas ídolos. Não comecem a representar o Deus que é soberano, que está acima, que está elevado além dos céus e dos céus, que está sentado no alto e sublime trono. Não represente esse Deus com as coisas da criação, porque esse Deus é maior do que a criação, Ele é o Criador. Verso 19 diz: e para que ao erguerem os olhos ao céu, preste atenção, e para que ao erguerem os olhos dos céus, e virem o sol, a lua e as estrelas, e todos os corpos celestes, vocês não se desviem. Por que Moisés está dizendo isso, meus amados? Porque os povos que habitavam na terra prometida, eles olhavam para o sol, eles olhavam para a lua, eles olhavam para os corpos celestes e adoravam como se fossem deuses. Buscavam orientar e organizar suas vidas pela posição do sol, pela posição da lua, pela posição das estrelas. Ainda hoje as pessoas fazem isso. O Senhor está dizendo: cuidado. Cuidado ao vocês erguerem os olhos aos céus e virem o sol, a lua, as estrelas e todos os corpos celestes. Vocês não se desviem e prostrem diante deles, prestando culto àquilo que o Senhor, seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Quando Moisés começa escrevendo o livro de Gênesis, e o contexto é o mesmo, dizendo que toda a realidade, Gênesis 1, Gênesis 2, teve início da criação de Deus, do poder da palavra de Deus. Deus criou todas as coisas do nada. Não existia tempo, não existia espaço, e Deus fez todas as coisas pelo seu poder. Deus está dizendo: cuidado quando vocês entrarem na terra prometida, para que vocês não se amodem ao pensamento da cultura da cananeia, porque eles adoram a criatura, eles adoram a criação. O verso 20 diz assim: a vocês o Senhor tomou e os tirou da fornalha de fundir ferro do Egito, para ser o seu povo, da sua herança, como hoje se vê. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu manifestei a minha graça sobre vocês, eu sou o libertador de vocês, sou eu que tirei vocês da escravidão, ao contrário dos ídolos, ao contrário dos falsos deuses que escravizam aquele que os adoram. Foi eu que libertei vocês, sou eu que sou o redentor de vocês, sou eu que sou o salvador de vocês, sou eu que fui de maneira graciosa, misericordiosa, e tirei vocês da fornalha de fundir, e trouxe vocês para herdar a terra prometida. Não são os falsos deuses, não são os falsos ídolos, pelo contrário, deuses falsos escravizam seus adoradores.
E é justamente essa realidade que a primeira parte do Salmo quer trazer à memória do povo de Deus. A grandeza do Senhor é revelada na criação. E a primeira parte desse Salmo, meus irmãos, do verso 1 a verso 6, está convidando os filhos de Deus, o povo de Deus, a olhar para a criação e perceber a grandeza de Deus, o quão nosso Deus é grande, o quão nosso Deus é maiúsculo, o quão nosso Deus é poderoso, o quão nosso Deus é onipotente, o quão nosso Deus é inteligente, o quão nosso Deus é sábio, o quão nosso Deus é todo poderoso. E o texto fala para nós, ou traz para nós, 4 maneiras como a criação revela a grandeza e a soberania de Deus. O verso 1, no Salmo 19, diz que a criação traz uma revelação contundente, eloquente, convincente da pessoa de Deus. O texto diz: os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento, que é um paralelo, e isso é uma poesia, vou dar uma dica aqui a você que gosta de estudar a palavra, isso se trata de uma poesia, então ele está fazendo um paralelismo. Céus está fazendo paralelismo com o firmamento. Enquanto os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. A criação faz uma declaração e declara a glória de Deus, declara as obras de Deus. É uma declaração contundente e convincente de que existe um Deus pessoal todo-poderoso. Em segundo lugar, a criação traz uma revelação contínua da pessoa de Deus. O verso 2 diz assim para nós: um dia fala disso, a outro dia, uma noite o revela a outra noite. O texto está dizendo que um dia após o outro dia, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, seja dia, seja noite, a criação está proclamando a glória de Deus, a criação está proclamando que existe um Deus todo-poderoso, a criação está apontando para as obras desse Deus, a criação é um convite para homens e mulheres olharem para a criação, olharem para os seres criados e se curvarem diante do Deus Criador, em adoração, em contrição, em rendição, em submissão. O salmista está dizendo que continuamente, dia após dia, Deus está sendo revelado na criação. Em terceiro lugar, o salmista diz que a criação traz uma revelação silenciosa da pessoa de Deus. O verso 3 diz assim para nós: sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. E aqui eu acho interessante, porque não tem nenhum anjo que aparece para o povo de Deus dizendo: olha para o sol, olha para as estrelas, olha para as aves dos céus, olhe para os lírios do campo. Não aparece nenhum anjo falando para a gente isso. Só consegue perceber a beleza do Criador, na beleza da criação, quem tem sensibilidade espiritual. Porque a gente pode acordar, a gente pode dormir, a gente pode trabalhar, a gente pode cuidar da nossa casa, a gente pode comprar, a gente pode vender, a gente pode criar filhos, a gente pode sair, a gente pode chegar, a gente pode contemplar todas as coisas e não perceber a glória de Deus na criação. Por quê? Porque ela é silenciosa. Ela é sem palavras. Tem que ter sensibilidade espiritual. Em quarto e último lugar, a criação traz uma revelação universal da pessoa de Deus. Todas as pessoas se deparam com essa revelação. Versos 4 e verso 6 diz assim: mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz do seu trajeto até a outra. Nada, nem ninguém
escapa do seu calor. Em outras palavras, o texto está dizendo que a revelação de Deus na criação são para todos os povos. Todos os povos, nações e línguas, cada canto deste planeta, cada recôndito desse continente, dos outros continentes, cada lugar geográfico deste mundo que nós vivemos, eles se deparam continuamente com a revelação da glória de Deus, das obras de Deus na criação, e por isso eles são indesculpáveis. É um grande outdoor a criação, é uma grande propaganda a criação de Deus, da glória de Deus, da pessoa de Deus, do poder de Deus, dos atributos de Deus, da beleza de Deus, do poder do nosso Deus. A criação está dizendo: olha o tamanho do Criador, olha a grandeza do Criador, olha a beleza do Criador, olha o poder do Criador. Como Ele é sábio, como Ele é inteligente, como Ele é poderoso, como Ele é detalhista, como Ele faz todas as coisas bonitas e belas. Meus amados, se assim o é, se a criação revela a glória desse Deus, e revela as obras desse Deus de maneira contínua, de maneira silenciosa e de maneira universal, quais são as duas implicações que a gente pode tirar para as nossas vidas? Duas lições eu posso aprender com esse texto. Primeiro, se a criação declara a glória de Deus, como o texto está dizendo que declara, como criaturas de Deus, precisamos revelar a sua glória em nossas vidas. Você já parou para pensar nisso? Se o texto está dizendo que cada detalhe da criação existe para revelar a glória, as obras, o esplendor, a magnificência do nosso Deus, então, como criaturas de Deus, a minha vida, a minha história, a minha caminhada, também precisa revelar a glória de Deus. As pessoas ao nosso redor olham para a criação e não conseguem enxergar mais do que simplesmente matérias e átomos. Não conseguem perceber a beleza do Criador. As pessoas do nosso mundo, elas vivem, elas compram, elas vendem, elas se relacionam, elas casam, elas se divorciam, elas trabalham, elas ganham dinheiro, elas perdem dinheiro, como se Deus não existisse, como se tudo dependesse delas, como se o único norte da vida delas fosse dado simplesmente pelo seu próprio coração. Não existe ninguém para que elas dessem conta, não existe ninguém para que elas vivam em função, como um propósito, como uma finalidade, como uma vocação. No entanto, quando nós olhamos para esse texto, o texto está convidando o povo de Deus, assim como a criação, a vivermos para a glória do nome do Senhor, a revelarmos a glória do Senhor das nossas vidas. Em Romanos capítulo 1, verso de número 20, Paulo faz um contraste entre aquelas pessoas que vivem por si e as pessoas que querem viver para a glória de Deus. Romanos capítulo 1, verso 20, Paulo escreve dizendo: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Paulo está dizendo: olha, os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, a sua justiça, o seu amor, a sua graça, a sua soberania, têm sido vistas claramente pelas coisas criadas, de forma que tais homens que recusam enxergar a beleza do Criador, tais homens são indesculpáveis.
por não se render ao Senhor. Verso 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Verso 23, trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens. Esse é o retrato da nossa cultura, esse é o retrato dos nossos dias, meus irmãos. Quantas pessoas que vivem, que você conhece, que vivem dos nossos dias, mesmo elas contemplando a criação, mesmo elas se deparando com a beleza da criação, elas não dão a Deus a glória que Deus merece. Elas trocam a glória de Deus por coisas dessa criação. Talvez elas não troquem a glória de Deus por imagens de escultura. Talvez elas não troquem a glória de Deus por nenhuma imagem de gesso, de pedra, mas elas têm trocado a glória de Deus em busca de outros ídolos da nossa cultura. Quantas pessoas têm vivido a sua vida negando uma vida para a glória de Deus em busca de sucesso profissional? Quantas pessoas não fazem do sucesso profissional, não fazem do dinheiro o seu ídolo, o seu Deus? Quantas pessoas não fazem do reconhecimento, querem ser reconhecidas pelos seus dons, querem ser reconhecidas pelos seus talentos? Quantas vezes nós não fazemos os nossos ídolos nos nossos relacionamentos? Quantas vezes você conhece pessoas do nosso contexto, do nosso mundo, que faz do sexo seu ídolo? Pessoas que fazem da sexualidade, das relações sexuais, o seu grande Deus e vivem em função disso. Nós vivemos num mundo de ídolos, meus irmãos. Assim como era o mundo de Paulo, e assim como era o mundo do rei Davi, do Salmo 19. E o Salmo 19 está dizendo: olha, nós não podemos nos curvar a ídolos, nada nessa criação, nada debaixo do sol pode preencher o nosso coração, a não ser a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus, é isso que está escrito lá em Isaías 43, verso 7, meus irmãos. E nós fomos criados para a glória de Deus. Existe um propósito para a sua vida, existe uma vocação para a minha vida e para a sua vida, existe uma finalidade para as nossas vidas. Nós fomos feitos, fomos criados, fomos construídos por Deus para vivermos para a glória do nome do Senhor. Cada detalhe das nossas vidas tem que ser para a glória do Senhor. O meu casamento tem que ser para a glória do Senhor. A minha maneira de tratar a minha esposa, para a glória do Senhor. Como eu trato o meu marido, para a glória do Senhor. Como eu cuido dos meus filhos, para a glória do Senhor. Como eu lido com o dinheiro, para a glória do Senhor. Como eu lido com a minha imagem, como eu lido com a minha vocação, com os meus dons, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, desde trabalhar, na hora de comprar, na hora de vender, na hora de resolver um problema na família, uma crise no casamento, na hora de resolver um problema com o filho, seja na escola, seja na rua, na hora de lidar com a ingratidão, façamos tudo para que o nome de Deus seja glorificado. É um propósito, entanto, não? E eu diria que eu e você, nós não temos a mínima condição por nós mesmos de vivermos para a glória de Deus.
Por mais que às vezes a gente, não, eu sou um porreta, eu sou um cabra de oração, eu sou uma mulher de oração. Não, nós não temos poder em nós mesmos. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus, que está em nós, que clama pelo Pai, Abba Pai, pela glória do Pai, que o Espírito Santo nos ajude. É por isso que a gente precisa, diante da beleza da criação, nos rendermos em adoração ao Espírito Santo, pedindo: Espírito Santo de Deus, me ajude a te glorificar nessa situação da minha vida. Me ajude a te glorificar, Senhor, no meu casamento para a glória do Senhor. Me ajude a glorificar o teu nome na relação com os meus filhos, na relação com os meus pais. Me ajude a glorificar o teu nome nesse ambiente de trabalho tão hostil, Senhor. A fé cristã me ajuda. A criação revela a glória de Deus, meus irmãos. E a glória de Deus não pode ser trocada por nada nessa criação. Nada. Nem relacionamentos, nem sexo, nem dinheiro, nem poder, nem reconhecimento, segurança, nem conforto, nada. O inimigo das nossas almas nos tentam todos os dias, a trocar a glória de Deus por alguma dessas coisas. Mas quando lemos o Salmo 19, nós somos desafiados a olhar para a criação e dizer: o Senhor é grande demais. O Senhor é maior do que todos os anseios, todas as minhas buscas nessa criação. O Senhor é maior do que os meus relacionamentos. O Senhor é maior do que a minha carreira profissional. O Senhor é maior do que o dinheiro que entra na minha casa. O Senhor é maior do que o sexo. O Senhor é maior do que os meus relacionamentos de amizade, meus relacionamentos afetivos. O Senhor é maior do que o poder. O Senhor é maior do que tudo que existe nessa criação, porque Tu és o Criador e eu fui criado para a Tua glória e eu quero viver para a Tua glória. É isso que Deus espera de nós, meus amados. Mas em segundo lugar, se Salmo 19, versos 1 a 6, me ensina que eu preciso, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, viver para a glória de Deus. Em segundo lugar, se a criação declara as obras de Deus, como criação, como criaturas de Deus, podemos confiar em Sua maravilhosa providência. Porque se Deus, Ele é o Criador, Ele também é quem sustenta a sua criação. Foi isso que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, verso 25 a seguir. Que o Deus que é o Criador, glorificado e exaltado no Salmo 19, Ele é o nosso mesmo Pai Celestial. Jesus ele ensina o seguinte: portanto eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Observe comigo o verso de número 26. Observem, olhem, contemplem, enxerguem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, todavia, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Verso 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Verso 28, por que vocês se preocupam com roupas? E aí Jesus dá mais uma ordem: vejam, olhem, contemplem, como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, todavia, porém, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Verso 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir.
Verso 32, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas, porém, contudo, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Você já parou para pensar nisso aqui? Por 2 vezes Jesus está dizendo, olhe para a criação. Por que vocês estão ansiosos? Por que vocês andam preocupados? Se vai dar certo aquele negócio? Se o contrato vai ser assinado? Se minha carteira de trabalho vai ser assinada ou não? Se eu vou ser admitido ou não? Se o meu currículo vai ser recebido ou não? Se eu vou passar numa prova ou não? Se aquela venda daquele produto vai dar certo ou não? Se o dinheiro vai chegar ou não? Se o dinheiro vai ter condições de pagar todos os boletos ou não? Por que vocês andam ansiosos com isso? Porque vocês não estão contemplando a criação. Porque vocês não estão contemplando à volta de vocês as coisas criadas. Olhem para as aves dos céus, olhem para os lírios do campo. Assim como o Salmo 19, Jesus está dizendo, olhe para a criação, porque os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Olhe para as aves dos céus, quem é que alimenta essas aves? Quem é que cuida dessas aves? Olhe para os lírios do campo, quem é que veste os lírios do campo? Quem é que cuida dos lírios do campo, que hoje cresce e amanhã é lançado ao fogo? É o Deus que é o Criador, mas é o Deus que é o nosso provedor, é o nosso Pai Celestial, é Ele que está cuidando da criação. E Jesus fala, se Deus está cuidando das coisas mínimas da criação, se Deus está cuidando do pardal que passa na nossa frente, se Deus está cuidando de todo o cosmos, das galáxias, do sol, das estrelas, se Deus está cuidando da abelhinha que vai na flor buscar o seu mel, se Deus está cuidando de cada detalhe da criação, Ele não está cuidando de vocês, Ele não está cuidando da família de vocês, Ele não está cuidando do casamento, Ele não está cuidando da vida financeira, Ele não está cuidando das emoções, Ele não está cuidando dos desafios que vocês enfrentam dia por dia, Ele não está cuidando dessa doença que você está lidando, Ele não está cuidando de vocês. O que é que nos falta muitas vezes, meus irmãos? É perceber que por trás da beleza da criação, existe um Deus que provê, existe um Deus que sustenta. E aí o texto no verso 32 diz, pois os pagãos, quem são os pagãos? Quem são esses pagãos aqui? Os pagãos é aqueles que correm pela sua própria providência, pelo seu próprio sustento. Eles não acreditam que existe um Deus que está cuidando de todas as coisas. Ele está dizendo, olha, vocês querem imitar o mesmo estilo de vida dos pagãos? Porque é os pagãos que vivem como loucos, sem dormir, sem comer, estressados e estressadas, cansados e cansadas, achando que são eles que estão cuidando de si mesmos, achando que são eles que estão provendo a si mesmos. Vocês querem se comparar aos pagãos? Mas quando nós somos desafiados a olhar para a criação e perceber que atrás das cortinas da criação existe um Pai, existe o nosso Pai Celeste, existe um Pai que cuida de nós, existe um Pai que sustenta o universo com as suas mãos invisíveis, que existe um Pai que cuida de cada estrela do firmamento e nenhuma delas cai, sem que esse Deus saiba, sem que esse Deus permita. Se existe um Pai que cuida das aves que estão nos céus, dos lírios que estão no campo, quando nós ganhamos essa consciência, meus irmãos, nós nos rendemos em adoração, nós corremos, nós vamos, nós trabalhamos, nós casamos, nós lidamos com a vida, mas nós lidamos com todas essas coisas descansados nos braços de Deus.
Quantos cristãos estressados você conhece? Quantos cristãos que estão tomando remédio para dormir? Quantos cristãos você conhece que tem que fazer terapia? Quantos cristãos? O que é que tem nos faltado? Perceber que por trás da criação existe o nosso Pai, e o nosso Pai não tarda, o nosso Pai não falha. E é por isso que o verso 33 arremata dizendo: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus, meus irmãos? É buscar o domínio de Deus, o governo de Deus sobre a minha vida. Entregar para Ele o domínio da minha vida. E quando eu entrego para Ele o domínio da minha vida, eu vivo para a glória desse Deus. É isso que Jesus está dizendo: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Não é buscar a igreja, não é buscar estar na igreja, é buscar deixar Deus dominar a minha vida. Deus domina a minha vida, Deus cuida dessa área que tem me preocupado, Deus governa o meu casamento que tem dado dor de cabeça, Deus governa o meu filho que tem saído de casa e tem gerado preocupação, Deus governa o dinheiro, Senhor, que tem estado na minha casa, que tem gerado preocupação, porque a gente não sabe se vai dar conta. Deus governa a minha saúde, governa a minha vida. Busque, pois, em primeiro lugar o governo de Deus, e todos os detalhes e todos os acessórios das nossas vidas Ele resolve, Ele provê e Ele cuida. Agora, para isso, nós precisamos confiar. Quando contemplamos as obras das mãos do Senhor, o abrir de uma flor, o cantar de um pássaro, o surgimento de uma borboleta, as estrelas dos céus, o sorriso de uma criança, devemos nos deixar deslumbrar pela beleza e pelo poder e pela glória do Deus Criador e nos render em adoração, decidindo revelar a sua glória em e por meio das nossas vidas, através das nossas vidas, e decidindo confiar na boa providência do Deus Criador. Eu diria, nós devemos fazer coro ao que Paulo escreve em Romanos capítulo 11, verso 33. Paulo, olhando para a beleza de Deus, ele diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi que ajudou Deus na criação? Que aconselhou Deus: faça dessa forma e não dessa? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que Ele o recompense? Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja agora, para sempre. Amém. Porque dele, por Ele e para Ele é o seu casamento, é a sua família, são os seus filhos. O dinheiro que entra na sua casa que você acha que é seu, que é meu. A nossa saúde, as nossas habilidades, o ar que entra agora nos teus pulmões, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Você pode nessa noite renovar esse compromisso ao Senhor? Nós vivemos num mundo de ídolos. Com certeza o meu e o seu coração vai ser tentado, seduzido a confiar em ídolos, a se apegar em alguma coisa dessa criação para que você se sinta seguro e confortável, a se apoiar em muletas que não passam de criaturas
e que sabotam a glória de Deus das nossas vidas. Feche os seus olhos, vamos renovar isso. Vamos renovar esse compromisso ao Senhor. Talvez você olhe para a sua vida e diga: pastor, eu tenho vivido para a glória do Senhor. É o momento de você pedir ao Senhor: Deus, me ajude a continuar dessa forma. Talvez, quem sabe, você olhe para a sua vida e diga: eu tenho me deixado seduzir por algumas coisas. Tenho andado preocupado, preocupada, ansioso, ansiosa. Achando que sou eu que estou no controle. Achando que se eu tiver isso que eu tanto desejo, aí sim a minha vida vai entrar em ordem e eu vou estar feliz. Peça ao Senhor nessa noite, para realinhar o teu coração na beleza da glória de Deus. Deus bendito, nessa noite nós queremos entregar as nossas vidas, mais uma vez, porque se elas não estiverem nas tuas mãos, elas vão se perder, Senhor, porque a gente não consegue, Deus, lidar com a nossa própria vida sozinhos, por mais que a gente tente, por mais que a gente seja tentado a fazer isso, por mais, ó Deus, que a gente queira viver a nossa vida segundo a nossa própria sabedoria e inteligência, buscando apenas os nossos próprios interesses, construindo os nossos próprios reinos. Nessa noite nós queremos te pedir, nos ajuda. Destrói os nossos castelos de areia. Destrói, Deus, quaisquer tipos de ídolos que porventura estão no nosso coração, seja consciente ou inconscientemente. Oh Deus, existe uma linha tão tênue entre aqui a gente pedir uma bênção ao Senhor, ou a gente passar a adorar a bênção do Senhor. Ou a gente pedir, Deus, que o Senhor nos dê algo, ou realize algo em nossas vidas, ou a gente começar a construir os nossos bezerros e começar a festejar em torno deles. O Salmo 19 nos convida a olhar para a criação e perceber que só o Criador merece adoração. O sol não passa de uma criação, a lua não passa de uma criação, as estrelas não passam de uma criação. Tudo que existe debaixo do sol é obra de tuas mãos. Nós não fomos feitos, criados para adorar a criatura. Nós fomos feitos e criados para adorar somente ao Criador, que é bendito para todos sempre. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É a nossa família, é o nosso dinheiro, é o nosso tempo, são as nossas redes sociais, é a nossa profissão, é a nossa agenda, são os nossos projetos, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. A glória, o louvor e a honra somente ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós te pedimos, meu Pai, renova essa convicção no nosso coração, de viver para a tua glória, e viver na dependência da provisão e do cuidado do Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos, mais e mais, em nome de Cristo.